Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício. E nesse vídeo eu quero falar sobre o dilúvio, mas não o dilúvio que está na Bíblia, mas uma outra versão, a versão dos Anunnakis. Essa versão ela é contada por alguns teóricos, né? E eu vou expor essa versão desse dilúvio através dos Anunnakis, que eles constam aqui em alguns livros, né? Aqui, por exemplo, da Chris Hardin, que ela é PhD em antropologia da Universidade de Princeton e ela é pesquisadora também, tá? É uma cientista. Aqui temos também Eram os Deuses Astronautas, né? De Eric von Däniken. Tá? Então são teóricos que contaram, né, sobre essa passagem do dilúvio. Então, antes de mais nada, né, eu gostaria de dizer que não é mérito desse vídeo, tá, julgar ou dizer que isso é verdade ou não. É apenas uma, vamos dizer, uma alternativa, tá? Uma outra visão, diferente da visão que a gente tem da Bíblia. Então cabe a você, depois de assistir o vídeo, julgar se te serve ou não. Então, primeiro eu vou contar o que são os Anunnakis, né? E como eles vieram para a Terra. Os Anunnakis, eles são seres de um planeta chamado Nibiru, né? E eles vieram à Terra com a função de tentar restabelecer a atmosfera do planeta deles, que estava deficiente, né? E o que poderia restaurar a atmosfera deles era o ouro, né? Então eles vieram garimpar esse ouro aqui na Terra. Inicialmente veio um ser Anunnaki chamado Enki. Esse Enki, ele é um cientista que trabalha com biologia, com DNA, né? Ele veio antes do irmão dele, chamado Enlil, que é o irmão mais novo. Esse Enlil, ele não é um cientista, mas, vamos dizer, seria um estrategista, vamos dizer, mais de guerra, tá? E ele veio depois que o Enki veio aqui na Terra, tá? Eles assentaram aqui por volta de uns 430 mil anos atrás, tá? E o Enki, nesse tempo, ele primeiro ele criou uma raça, né, que era chamada de Igigi. Essa raça era assim anterior aos humanos, né? Era uma raça assim que, digamos assim, era uma mão de obra, né, que não pensava, era simplesmente uma mão de obra, mas aí eles serviam para fazer a mineração, né, ajudar na mineração, no trabalho pesado aqui na Terra, né? Mas os Anunnakis perceberam que esses Igigis, né, eles não eram assim, como não tinham essa capacidade de raciocinar, né, eles não eram assim adequados para esse tipo de serviço, né? Então se criou a raça humana através do Enki.
Hum. E essa raça começou a se proliferar na Terra. Né? E com o tempo, né, essa raça ela veio também com uma mistura do DNA Anunnaki. Então, com o tempo, os Anunnakis perceberam que eles tinham uma afinidade, né, com as mulheres aqui da Terra e tomaram elas como esposas e criaram filhos, né, de Anunnakis com humanos. E dessa união dos Anunnakis com os humanos nasceram os Nephilims. Os Nephilims são aqueles gigantes, né, que até eles estão na Bíblia também. Né? Só que esses tais Nephilims, eles acabaram, né, bagunçando um pouco a Terra. Né? E aí o Enlil, né, um dos irmãos, vamos dizer, reais, né, ele foi nomeado pelo pai deles, né, que era o dirigente, o rei de Nibiru, chamado Anu. Ele foi nomeado o governador da terra, né, o dirigente da terra, o rei da terra, pelo pai dele, o Anu. E o Enlil, ele achou que a humanidade, né, junto com esses Nephilims, né, eles tinham sujado toda essa hierarquia Anunnaki. Né? Digamos assim que a raça ficou impura. E o que ele quis fazer? Ele quis limpar aqui da terra digamos, essas impurezas que ele achava que seriam impurezas, como os Nephilims e os humanos. Né? E para isso, ele planejou um dilúvio, um grande dilúvio. Né? E esse dilúvio ele foi debatido, né? E foi votado num conselho dos deuses, né? Em que o Enki, a princípio, ele não topou, né? Que ele não aceitou que se destruísse a humanidade junto com os Nephilims desse dilúvio. Porém, né, todo esse conselho acabou forçando o Enki a aceitar isso, né? E também até a jurar, né, que não falaria nada sobre aos humanos sobre esse dilúvio, que não alertaria os humanos sobre esse dilúvio. Né? Mas Enki, ele era muito ligado à humanidade. Né? Ele era, vamos dizer, o pai, o criador dessa raça humana. E existia um humano, né, que também tinha uma certa descendência Anunnaki e que, assim, que no nível de Enoque, você tem umas passagens em que Enoque, ele diz, né, que, assim, que Noé, ele nasceu, assim, com uma aparência estranha. Ele era muito branco, né? Já assim, desde bebê ele era muito sábio, né? Diferente dos humanos. E aí esse Noé, que era bisneto de Enoque, né? Ele poderia ter, né, essa descendência direta, né,
ele pode ser filho do Enki. Noé, em acadiano, ele quer dizer excessivamente sábio. Né? Então, o que o Enki que não aceitava, né, mas que acabou sendo forçado a aceitar essa destruição da humanidade, que o Enki planejou então para poder ajudar a humanidade? Né? Ele tinha feito um juramento de não avisar ninguém, que não poderia avisar a humanidade. Então o que ele fez? Ele ficou diante de um biombo de palha, né? E atrás desse biombo estava quem? Exatamente o Noé. Então ele, como que não queria nada, né? E como se não soubesse que o Noé estivesse atrás desse biombo, ele começou a falar, né? Como se estivesse falando para o biombo e não para o Noé, né? E dizendo a ele, vamos dizer, ao biombo, né? E entre parênteses, né, ao Noé, que a humanidade seria destruída através de um grande dilúvio. E ele deu todos os detalhes ao Noé, né, para que se construísse um navio, um barco. E esse barco, ele era mais do que um barco, ele era um protótipo de um submarino. Né? E ele deu todas as dicas, né, de dimensões, de como construir, de como impermeabilizar a madeira, né, que o Noé acabou construindo. Ele já estava alertado sobre isso, então ele percebeu o que queria acontecer e começou a construir essa embarcação. Né? E aí, ao mesmo tempo, né, Enki, que ele tinha vindo aqui há muito e muito tempo atrás, aqui na Terra, ele, como cientista, né, de genética, ele coletou o DNA de praticamente todas as espécies, né, animais aqui da Terra. Durante esses 400 mil anos, ele coletou esse DNA aqui da Terra. E o que ele fez? Ele entregou esse DNA, né? Porque assim, vamos imaginar, né, como está na Bíblia, que Noé entrou junto com um casal de cada animal aqui na Terra. Imagina hoje que nós tenhamos 8 milhões de espécies diferentes de animais. Aí você multiplica por 2, seria um casal, né? Seriam 16 milhões de, de animais dentro da arca. 16 milhões, mais a família de Noé. Então você imagina essa quantidade de animais numa arca, né? O perrengue que seria, né? Como poderia ser isso aí? Como poderiam sobreviver, né? Você ter 16 milhões de animais dentro de uma arca durante, vamos dizer aí, uns 2 meses. Como você colocaria alimentação, né, para esses animais? Como você colocaria água, né? Porque para você poder dar de beber a todos esses animais durante 2 meses, precisaria no mínimo de um rio, um lago dentro do barco. Isso não era possível. Mas se você tivesse apenas o DNA, que é uma coisa assim minúscula, né, coletado de cada espécie animal aqui da Terra,
e você pudesse colocar, sei lá, numa maleta, né, todos os DNAs desses animais, né, como foi feito, e Enki entregou essa maleta com o DNA dos animais a Noé. Né? Então, aí é que se fala que ele realmente carregou, né, todos esses animais na arca. Tá? Aí você evitaria todos esse tipo de problemas, né? Como alimentar, como manter a ordem, né? Até os excrementos, como poderia, né, tá se eliminando esse tipo de excrementos, né? Alimentação. Então não teria nenhum tipo de problemas, porque a arca ficaria apenas com a família de Noé, né? E depois, como é que fez para que esses animais, né, fossem assim novamente estivessem a vida? Foi através de clonagem desse DNA. Clonaram todos esses animais que estavam dentro dessa maleta, né? E conseguiu se reconstituir toda a vida animal na Terra. Então, esse é o relato que nós temos, né, do dilúvio através dos Anunnakis. Né? O Noé, que é chamado assim, tem outros relatos, não apenas da Bíblia, mas de outras culturas. O Noé também é chamado de Zilzudra. Né? E depois que teve essa inundação, Enlil, o irmão do Enki, acabou percebendo, né, que, vamos dizer que ele fez uma coisa errada. O mundo inteiro estava destruído, cheio de lama para todo lado. Né? E como fazer para reconstruir isso? Porque o mundo destruído também, né? Como fazer para reconstruir isso? Então foi só com a ajuda dos humanos. Né? Ah, eu esqueci de falar também como esses Anunnakis, né, eles escaparam da inundação. Né? Foram através de naves. Eles ficaram sobrevoando a Terra durante 150 dias, né, até que a água baixasse. Né? E aí eles puderam retornar à Terra. Então essa é a versão Anunnaki do dilúvio. Tá? É uma alternativa para que você veja, uma alternativa do dilúvio, né? Que você pode confrontar com uma outra alternativa que está na Bíblia. Existem várias alternativas em vários, vamos dizer, em vários povos da antiguidade.